Olá, meus amigos e minhas amigas, que alegria estar aqui com vocês para batermos aí um papo sobre a escolha diária aí para a segunda fase. Eu tenho o prazer de coordenar, junto com meu queridíssimo amigo, professor Roberto Rósio, a segunda fase de Direito Civil aqui do curso Damásio. E quando nós falamos de segunda fase em Direito Civil, Beto, existem ainda algumas lendas, né? É verdade. Gente, e aí, tudo bem? Talvez você tenha clicado nesse vídeo, né, querendo saber, será que eu escolho civil? Aí encontrou com o professor Bunazar, ele já te dá aula de direito civil, né, você já está acostumado com ele, eu te dou aula de processo civil. E aí a sua pergunta é, poxa, o professor disse, será que eu vou surtar na hora de estudar? Será que as peças que podem cair são peças impossíveis de fazer? E o mais legal é que nós estamos gravando esse vídeo logo depois da prova. E aí é a hora de provar mesmo se civil é realmente uma matéria que você escolhe para a segunda fase e é impossível, ou se, poxa, tem como fazer e é uma boa área. Minha opinião, uma ótima área, né, professor? Uma excelente área, e os nossos números, né, Beto, têm mostrado isso. Né? Nós temos, com a graça de Deus, com um trabalho em equipe muito legal que nós vamos comentar aqui, nós temos tido um sucesso muito grande na aprovação dos alunos. Não à toa que a nossa área vem crescendo cada vez mais. É verdade, não é isso? É verdade. Mas, Beto, o pessoal tem algumas lendas, né? Primeira lenda é essa daí, né? Quais peças pode cair na segunda fase de civil? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso é legal, porque quando a pessoa pergunta quais peças, ela quer saber, na verdade, quantas peças, né? Quantas peças, professor, eu posso me deparar em direito civil? Me disseram que são mais de 3.000. É verdade? Isso é um absurdo. Claro que não. Aqui no Damásio, a gente faz uma técnica, a gente tem uma técnica de te ensinar as chamadas peças mestras. Perfeito. E o que são peças mestras? São aquelas que você consegue encaixar sua situação prática em qualquer uma delas. Então, vamos pensar. Quais seriam as peças mestras que a gente vai ver de início? Uma petição inicial, uma contestação, um recurso com peça de interposição, um recurso sem peça de interposição e uma petição simples. Com base nisso, a gente ensina você, pega na mão mesmo, tudo bem? Tem uma técnica de fazer um top 10 para a gente achar as respostas e a gente ensina você a descobrir a peça. E, modéstia à parte, né? Não tem como errar, tudo bem? É verdade. Só erra quem deixa de cumprir com essas técnicas, né? É isso, porque a gente já fala já antes mesmo de você ser nosso aluno, não é? Não adianta nada você se matricular em civil se você não seguir à risca nosso programa de estudo. Nós temos um programa de estudo rigoroso, nós temos uma equipe enorme de competentíssimos professores tutores. Nesse último exame fizemos revisões todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não é? Então, quem acompanha a nossa equipe, acompanha as aulas, faz o trabalho, faz os trabalhos que nós apresentamos, não tem erro, pessoal, dá certo. É verdade. Não é isso, Beto? Uma segunda pergunta, né, Bunazar, diante disso, é o seguinte, professor, mas eu nunca tive prática em civil. Quem já teve prática, eu não preciso nem discutir, tudo bem? Se você já teve um estágio, defensoria, com juiz, com advogado, na área civil, eu não preciso nem dizer que é civil que você tem que fazer. É isso mesmo. Porque se vier uma prova um pouquinho mais detalhista, você já sabe se virar, tudo bem? Isso. Então, isso eu não preciso falar. Mas talvez tem gente que pergunte assim, eu nunca fiz civil, professor, eu nunca trabalhei com isso. É possível aprender nesses meses de segunda fase? Nós dizemos sim. Tudo bem? Sem dúvida. E, aliás, Beto, até uma coisa assim, claro, se você tem uma prática reiterada em civil, muito legal. Mas tem uns também, Beto, que às vezes fizeram um estágio no escritório mais ou menos, e aí vem aqui e fala, poxa, eu aprendi errado lá. Aqui vocês vão aprender do zero, bonitinho, passo a passo. Então, Bunazar, Beto, eu não tenho experiência nenhuma em direito civil. Vem para cá, que no nosso curso você aprenderá a preparar as peças. É verdade. Aí tem gente também que pensa, eu estou pensando em mais de uma área, tal. Nós fazemos um desafio para você. Pode fazer o desafio. A gente vai mostrar daqui a pouquinho quais são as peças que já caíram em civil.
Isso. Tudo bem? E vocês vão ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Dá para fazer, tudo bem? É possível aprender, dá pra gente estudar juntos. Nós vamos, a gente é um pouco chato, a gente vai pegar no seu pé? Vai. Vai fazer vocês fazerem atividades aqui no Damásio? Vai, tudo bem? Mas uma coisa é certa, quando você sair da prova, você vai falar assim, valeu a pena, tudo bem? A gente vai pegar firme com vocês nessa segunda fase, que se você escolher com a gente, obviamente, direito civil, né? Legal. E a terceira pergunta é, professor, as provas são difíceis? É nesse ponto que eu queria pegar você. Porque normalmente é essa pergunta que fazem pra gente. É isso. Professor, tudo bem, eu até gosto de civil. Eu estou clicando aqui porque eu quero ver mesmo como é que é civil. Mas será que as provas são realmente difíceis? Gente, dá uma olhada na retrospectiva das últimas provas em direito civil. Para vocês terem uma noção, ainda não, olha que eu não grifei de vermelho as 2 primeiras dos últimos exames, tudo bem? Dos últimos exames, do 30º, do 29º. Todas elas em vermelho são petições iniciais. Não, você não está lendo errado, não. É verdade. Uns 70% das provas de direito civil foi inicial, uma peça inicial. Ou seja, desculpa te dizer, o último exame acabou de rolar, ação de consignação e pagamento. Inicial, petição de consignação. inicial. É isso aí. Ação rescisória, petição inicial. Então, de verdade falando, dá para fazer, tudo bem? Dá para você aprender. Depois disso, em segundo lugar, vem um recurso. Vocês vão ver que recurso é super tranquilo, porque o recurso você aprende só em 2 peças. São 2 peças de recurso. Então, se vocês forem ver, aqui, basicamente, no 23º exame, a apelação está em amarelo, e entre apelação tinha agravo. Estão vendo aqui? Houve aqui uma oscilação entre apelação e agravo. Ou seja, os alunos sabiam fazer as peças. Eu não conheço, eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Eu não conheço um exame da OAB, em que o aluno saiu de lá falando assim, eu não sabia fazer essa peça. Exatamente. Tá? A maioria falou assim, olha, professor, eu sabia fazer a peça. Eu posso ter errado um detalhe ou outro, mas a peça eu sabia o cabimento e sabia o que fazer na prova. Portanto, gente, de verdade falando, dá para você escolher direito civil. E eu desafio vocês a olhar essas últimas provas. Pode olhar até a última, se você quiser. A consignação e pagamento. E vocês vão ver que é possível prestar a segunda fase em direito civil. O que a gente tem para te oferecer? Primeiro, atenção para suas dificuldades. Muitas atividades. Revisões com os nossos professores, tutores e com a gente também. E eu queria depois fazer uma nota, se você me permite. Claro, claro. Você finaliza, tá bom? Faz a nota. Perfeito, porque é uma coisa que faz toda a diferença, Claro. E nós temos que dar esse ponto aqui. É verdade. E aí, além de tudo isso, vocês têm um primeiro simulado que diagnóstico, para você ver onde é que você está, e depois um simulado no meio do curso, mais para o finalzinho, para que você realmente pratique tudo aquilo que você aprendeu. Depois do simulado, gente, é prova mesmo. Tudo bem? Aí. A gente tem todas as condições de te preparar para essa segunda fase. E aí, eu digo, vale a pena fazer civil? Eu digo, vale. E tem mais um diferencial, o professor Bunazar vai contar. Vamos lá. O nosso curso tem uma característica muito marcante, não é? Nós dividimos muito claramente os professores de direito material e os professores de processo. Então, você terá aulas, por exemplo, comigo, para explicar os fundamentos, o que eu chamo de recheio da peça. E com os professores de processo, o Beto e o Leandro, a estrutura da peça. Então, nós temos uma equipe totalmente unida, simbiótica, ou seja, um completa o outro. Então, você não tem um curso de segunda fase em civil só com professores de civil. E muito menos um curso de segunda fase em civil só com professores de processo. Direito material e direito processual são trabalhados de maneira concomitante por professores especialistas na matéria. Isso faz toda a diferença, não faz, Beto? Faz. Aliás, são professores que, em sua totalidade, advogados. Todos advogados. Ou seja, todos sabem como que funciona a prática. E advogados atuantes, né? Porque não é falar que eu sou advogado que tem OAB, tudo bem? Advogados atuantes. Não são só professores, são professores e só, né? Não são professores tão somente, mas são professores e advogados. E isso significa muito na sua
preparação. Tudo bem? De verdade falando, é possível. E se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição para tirá-las. se vocês quiserem, o nosso Instagram, o nosso Twitter tá aí. Você pode perguntar. A pessoa ainda estou na dúvida, pergunta, porque o ideal é você começar a fazer a segunda fase confiando na equipe que você escolheu. É isso aí. Tá bom? E vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.